Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, 90 dias se passaram, vocês acreditam? Esse final de semana deu 90 dias exatos, se eu não me engano completou dia 26 os 90 dias do desafio Criando uma Nova Eu, do Caos ao Propósito. E hoje eu vim trazer aqui algumas anotações de lições que eu aprendi nesses 90 dias, que eu aprendi com essa questão de metas, o que foi realmente benéfico para mim, quais foram as minhas dificuldades e o que eu não recomendo vocês fazerem também, né? E aqui eu trouxe o meu controle de hábito e as metas que eu tinha estipulado para mim de fato. Algumas coisas eu consegui cumprir, outras não tanto, como na verdade é normal, porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que realmente faz 100% das coisas como ela havia estipulado, porque eu sempre falo, né? A gente é ser humano e não consegue segurar muitos pratinhos ao mesmo tempo, porque uma hora ou outra a gente vai deixar algo cair, que o nosso humor oscila, a vida não é uma linha reta, não é linear, muitas coisas acontecem de imprevistos. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu tenho visto que muitas pessoas na internet como é que eu posso dizer, se comparam com as outras sem saber que a fulana ou fulano tem inclinações naturais que não são o que você tem. Eles fazem X determinada coisa porque eles podem, porque o tempo deles é diferente, porque a inclinação dele é diferente, o ideal, o propósito é diferente. E às vezes a gente tenta fazer algo parecido com eles, sendo que na verdade não é isso que Deus quer para nossa vida. Porque assim como a Bíblia fala, cada membro tem uma função. Então eu achei muito interessante fazer esses 90 dias de desafio e compartilhar aqui com vocês, porque no processo eu fui descobrindo o que eu realmente consigo manter, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu consigo manter por mais tempo, sabe? Ser mais consistente, o que eu realmente não consigo. Por exemplo, no começo do desafio, eu falei que uma das metas minhas era monetizar e ser constante aqui no YouTube e no TikTok também. Resultado, no TikTok eu não consegui. No YouTube não, no YouTube eu consegui. E é uma coisa que eu cada vez mais gosto de fazer, que eu tenho mais gosto por fazer. No TikTok não, parece que eu fico meio presa. Não sei, eu não me adaptei muito, eu gosto dessa questão de trazer um assunto, explicar, esmiuçar, trazer o contexto, conversar, porque eu amo ver o comentário de vocês e conversar com vocês. E eu tenho me descoberto muito nesse processo. E aí agora eu quero falar como foi, né, o que eu consegui, o que eu não consegui, as lições que eu tirei também. E se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, por favor, já vai deixando o teu like, se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Afinal, a gente não consegue ser realmente leve, preenchida, feliz sem a presença daquele que nos criou. Então já se inscreve, já curte esse vídeo. Se depois fizer sentido, envia para outra pessoa que você acredita que vai gostar de assistir. E agora, bora para as minhas considerações do desafio. Vou recapitular aqui com vocês as metas, metas para 12 semanas. Se você caiu aqui de paraquedas, esse desafio 90 dias foi inspirado nesse livro aqui, Um Ano em 12 Semanas. Esse livro é muito bom, maravilhoso, irretocável, assim, me ajudou muito nessa questão de hábitos, de metas, de planejamento, porque antes eu colocava muita coisa e eu não conseguia cumprir quase nada. E aqui ele fala pra gente ser realmente realista, colocar no máximo 3 metas pra gente cumprir ali nos 90 dias. E o que eu fiz? Eu coloquei as 3 metas. Eu coloquei o máximo que ele recomenda. Deu muito certo? Eu vou falar aqui pra vocês se deu ou não. Coloquei 3 metas então, que uma era monetizar o YouTube e o TikTok, outra era afinar o meu braço e outra ter mais intimidade com Deus. Então eu não coloquei só essas 3 metas, eu coloquei táticas, o que eu iria fazer em cada uma dessas áreas. Por exemplo, então tem a meta profissional, a física e a espiritual, né? Profissional, monetizar o TikTok e o YouTube. O que eu me dispus a fazer nessas semanas? 2 vídeos por semana no YouTube, um sobre o desafio e outro sobre um outro assunto. E eu realmente fiz isso, só falhei uma quinta-feira, que foi semana passada. Que aí eu não gravei, meu irmão tá aqui me visitando, passar as férias da escola comigo. E aí acabei que eu fui fazer outras coisas e tal, ele chegou na quarta de noite. E aí na quinta eu pensei, nem vou gravar, vou ficar com ele. Que, né,
família. Então eu priorizei ali, ui, que susto! Enfim, priorizei mais a família, dar atenção mais pra ele. E o vídeo depois eu reponho. Mas assim, só falhei um dia. Tudo sob controle, arrumei ali os livros. Aí, depois, junto com essa tática de 2 vídeos na semana no YouTube, eu coloquei uma das metas também, me arrumar mais. E eu achei que eu ia fazer isso todo dia. Não fiz todos os dias, mas pelo menos umas 4, 5 vezes por semana eu comecei a me arrumar mais pra ficar em casa mesmo, porque mulher tem muito disso, sabe? Se ela tá se sentindo bem, tá com a autoestima melhor, ela se sente mais produtiva também. Comecei a me vestir melhor. Aí mesmo estando em casa, trabalhando de casa, porque às vezes eu ficava de pijama praticamente o dia todo, e aí eu me sentia assim, com preguiça mesmo de fazer as coisas, sabe? Então foi muito bom começar a me arrumar mais para realmente me sentir melhor, mais feliz mesmo ao me olhar no espelho. É uma coisa que eu vou levar para frente. Produzir mais do que consumir, ou seja, diminuir o tempo de tela nas redes. Fiz isso? De certa forma eu fiz, porque eu comecei a ler muito mais e ficar menos nas redes. Só que eu vi que eu dei uma recaída nessas últimas semanas. Mas tudo bem, agora é voltar de novo, né? Ter dias fixos para gravar vídeos para o Instagram. Isso aqui é uma das coisas que eu não fiz. Sabe por quê? Aqui eu coloquei, ó, monetizar TikTok e YouTube. Por que eu coloquei aqui? Ter dias fixos para gravar para o Instagram, se a minha meta ali era o TikTok e o YouTube. Eu não sei por que eu fiz, porque na minha cabeça pensa, manter 3 redes sociais não é fácil, manter uma às vezes não é fácil. Então é uma coisa que eu praticamente não fiz nesses 90 dias, que é algo que eu quero levar para frente em um próximo desafio que vai vir nas próximas semanas. Aqui, separar temas e roteirizar, caso precise. Eu tinha colocado toda segunda-feira, mas eu não fiz, porque toda segunda-feira eu tinha me comprometi a fazer esse vídeo aqui, tudo na segunda-feira, fresquinho aí pra vocês. Gente, a luz tá oscilando, tá? Que agora são umas 4 e pouco da tarde. E um vídeo todos os dias pro TikTok que eu de fato não consegui fazer, nem na primeira semana não consegui fazer, porque eu descobri que eu não sou boa em ligar a câmera e falar. Pelo menos lá no TikTok. Não consigo. Eu gosto muito mais aqui do YouTube. Então é uma coisa que eu não vou levar pra frente. Eu gosto muito mais de um assunto assim, sabe? Tipo com contexto, com mais conversa. Eu quero levar isso mais pra frente. O TikTok eu acredito que eu vou manter lá, essa rede social, mas vou levar os vídeos que eu fizer pro Instagram pra lá. E alguma outra coisa, talvez quando eu tiver com vontade, compartilhar lá, porque realmente não é uma rede que, nossa, como eu gostei de produzir por lá. Não, não é. Vou ser bem sincera, não é. Mas, o que eu fiz aqui? Eu foquei muito mais no YouTube, ele deu certo, ele monetizou. O TikTok também, ele monetizou. Só que tá difícil de monetizar por lá. Eu monetizei um vídeo só e eu postei inúmeros. Assim, é bem complicado. Tem que ser 1000 visualizações válidas que aparecem no feed, no explorar das pessoas. E assim, é bem complicadinho a questão da monetização no TikTok, porque de vários vídeos que eu postei, um só monetizou. Um só. É assim, às vezes não sai das 200 views, 400, 500. E aí, para começar a monetizar, tem que ter pelo menos 1000 visualizações. E quando são válidas. Porque tem um vídeo meu que viralizou lá, ele bateu 530 mil visualizações, eu acho. E só 300 mil foram contabilizadas. Então o TikTok é bem chatinho nessa questão da monetização, sabe? E o YouTube não. O YouTube, todo vídeo que você faz, ele já conta a monetização desde o primeiro vídeo, desde a primeira visualização, sabe? Então todo vídeo que você posta aqui no YouTube, ele é monetizado, por mais que seja pouco, mas lá no TikTok não, é bem mais complicado. Então eu penso, poxa, eu vou gastar muita energia lá para criar por lá, porque primeiro que eu nem gosto, e segundo que pra mim, eu prefiro realmente focar aqui, focar lá no Instagram, sabe? Porque mais pra frente vai vir uma novidade aí pra vocês, enfim. Mas eu acredito que, assim, consegui monetizar o TikTok e o YouTube, mas eu vou manter mais o YouTube. Até porque aqui eu sinto que é tipo uma casa, sabe? E eu consigo ser muito mais eu do que lá pelo TikTok. Até porque aqui a gente tem uma conversa mais de amiga, mais íntima, enfim.
É a meta 2, gente, afinar meu braço. Eu coloquei aqui musculação 5 vezes na semana, cardio de 20 minutos 3 vezes na semana e 1.500 calorias por dia. Vou ser bem sincera com vocês, que essa questão da 1.500 calorias por dia, teve dias que deu. Mas a maioria dos dias eu exacerbei, fiquei ali em torno de 2.000 calorias. Mas em contrapartida, eu comecei a fazer cardio, que antes eu não fazia, e comecei a treinar mais pesado também. Então eu coloco muito mais peso do que eu colocava antes, comecei a treinar de verdade, sabe? Não um treino fofo, comecei a treinar de verdade. E tanto que na musculação, eu ia antes 3 vezes por semana, 4 vezes, eu coloquei 5 e a minha média continuou média de 4, mas teve 6 semanas dentro desses 90 dias que eu consegui ir 5 vezes e teve uma semana que eu fui 6 vezes. Então, de certa forma, eu aumentei o meu gasto calórico e eu consegui dar uma afinadinha no meu braço. Não parece, mas ele afinou 2 centímetros. No começo, que era finalzinho de abril, eu tava com 28 centímetros de braço e agora eu tô com 26. Então, realmente, sabe? Quando você cuida um pouco mais da alimentação e aumenta essa questão do gasto calórico, assim, e treina mais pesado o braço, porque, gente, às vezes eu tinha um pouco de receio de treinar mais pesado o braço. Só que não, gente, fica bonito. Comecei a pegar paixão, acho bonito. Gosto muito mais agora de treinar braço do que perna. Tô quase um hétero top, me olhando no espelho e fazendo assim, ó, cada vez que passa. Tá cada vez que passa no espelho. Enfim, consegui então 2 centímetros de braço a menos. E a gordura que eu tinha nas costas também quase não aparece, porque antes tinha uma lapa de gordura, assim, sabe? Porque por mais que eu tenha meus 50 e poucos quilos, o meu índice corporal ali de gordura, ele era maior. E fazendo um treino mais pesado, cuidando da alimentação, principalmente, o que mudou muito na minha alimentação foi fazer marmita toda semana. Aqui em casa, meu marido, que é o mais que cozinha, assim, e a gente tira todo domingo para fazer a marmita. E foi o que, assim, ajudou muito na nossa alimentação, sabe? Ela ficou muito mais saudável. Porque antes, quando eu fazia, normalmente fazia um frango, uma carne, um macarrão, um negócio assim, e a gente só comia. Comia, e não era uma alimentação, tipo, nossa, de qualidade, assim não, assim a gente faz. Teve uma semana que a gente fez um caldo de legumes com cenoura, com batata, aí faz um franguinho, faz um arroz, faz feijão, sabe? Essas coisas assim que dão mais sustância e tem menos calorias também, porque o macarrão, né, como é trigo, ele é muito mais calórico e era praticamente a nossa alimentação no dia da semana. Então, fazer marmita, nossa, ajudou muito. E eu tenho quase certeza que metade desse resultado de afinar o meu braço, perder a gordura, realmente foi por conta das marmitas, porque facilitou muito e melhorou muito a nossa alimentação também. Então, afinar meu braço foi uma meta que foi concretizada com sucesso também. E a meta 3, que é aumentar minha intimidade com Deus, eu tinha 2 táticas, oração e leitura da palavra todo dia e jejum uma vez na semana. E como que foi esse processo? A oração e a leitura da palavra, eu eu sempre já fiz. Só que eu comecei a estudar a Bíblia, sabe? Eu estava aposentada meio que essa Bíblia aqui, a King James, que é de estudo, e eu comecei a ler o estudo também, sabe? Eu lia a palavra, fazia o estudo e eu comecei a ter uma visão muito mais clara da Bíblia, o que ela realmente quer dizer. Algumas parábolas que eu tinha o meu entendimento, comecei a ter outro entendimento que abriu os meus olhos. E eu vejo que eu tô mais sensível também a Deus, porque a palavra nos alimenta, né? A oração, ela nos alimenta. E eu vejo que nesses 90 dias, realmente me dedicando mais ao estudo da palavra, eu tô muito mais leve, estou muito mais em paz, estou muito mais confiante de que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça na minha vida, porque às vezes a gente não tem muito essa questão de compromisso com a leitura da palavra, sabe? Às vezes a gente só lê corrido, só que a gente só está despendendo um tempo na correria, a gente não está dedicando. E eu quis fazer esses 90 dias realmente de dedicação ali, sabe? Com a palavra e ler, sabe? Orar ali mesmo. E tem sido muito bom, assim, juntando com o jejum também. Eu não fiz esse último mês o jejum,
mas eu fiz os outros 2 meses e foi muito, muito, muito bom. Quero voltar a fazer também. Nesse último mês eu não fiz. O que o Luiz mudou de trabalho, a gente estava fazendo junto, nós dois, sempre na quinta-feira ou no sábado, só que agora tá bem corridinho o trabalho dele, ele tá saindo tipo 9 horas da manhã ele começa e ele chega em casa tipo umas 11 horas da noite normalmente. E mudou muito a nossa rotina e eu comecei a deixar um pouco o jejum de lado. Mas a oração e a leitura da palavra tá sempre em dia e foi algo que realmente, sabe, me mudou e que me tornou ainda mais sensível para com Deus, porque é muito diferente a gente ler a Bíblia corrido e a gente dedicar um tempo. Então eu tenho feito isso sempre pela manhã. Eu acordo, já vou ali, preparo meu café, leio, oro e depois já vou para o meu livro também. Eu tenho gostado muito de ter feito isso pela manhã, porque nossa cabeça mesmo fica muito mais leve, assim, sabe? Eu tenho gostado muito de fazer isso pela manhã, porque quando a gente se despende um tempo, logo quando a gente acorda, a gente já entrega o nosso dia a Deus, a gente já tá ali imersa na palavra e fica muito mais fácil de levar o dia com leveza, porque quando a gente acorda entregando o nosso dia já a Deus, Ele vai conduzindo os nossos passos, sabe? Então, às vezes, acorda um pouquinho mais cedo, isso agora eu tô falando para você, às vezes se você vê que os teus dias estão muito arrastados, acorda um pouquinho mais cedo, nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos e despende essa primícia do seu dia para Deus. Sabe, quando você dedica ali um tempo verdadeiramente, não correndo, mas dedica ali um tempo em oração e uma leitura da palavra, começa a ler Provérbios, eu amo Provérbios, agora eu tô lendo o livro de Mateus, mas antes, no começo do desafio, eu tava lendo Provérbios um capítulo por dia também, eu amo o livro de Provérbios, é o livro da sabedoria, né? E eu amo, e assim, não tem outro lugar melhor pra gente se fortalecer, a não ser na presença dele. Sabe, às vezes a gente vê que os dias estão tão corridos e a gente se sente pesada, mas quando a gente começa o dia entregando o nosso dia a Ele, agradecendo pela presença dEle, pedindo também pela presença do Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar, nos conduzir no decorrer das horas do nosso dia ele se torna muito mais leve, a gente fica mais sensível também à voz de Deus, sabe? Então é uma coisa assim, ó, que isso aqui eu cumpri também, não com tanto louvor, porque nesse último mês eu não fiz o jejum uma vez por semana como eu estava fazendo, mas assim, quero voltar a fazer pelo menos de 15 em 15 dias o jejum de 24 horas. Enfim, essas então são minhas metas, eram as práticas, então vocês viram que o que eu mais falhei foi a questão do TikTok, do Instagram, tanto é que o Instagram eu nem tinha colocado aqui na meta, né? Mas agora, nas próximas semanas, que agora eu não tenho mais esse desafio, eu vou montar um outro desafio e quero realmente ser mais constante por lá, porque eu vi que o TikTok para mim não é muito o canal e tanto é que eu trouxe algumas considerações aqui para vocês, ó. Eu anotei aqui algumas lições, alguns tópicos que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa eu coloquei aqui, ó. Não dá para se dedicar em muitas coisas. Uma hora ou outra, alguns pratos irão cair. Eu não sei vocês, mas às vezes eu olho as pessoas que conseguem manter conteúdo em várias redes e às vezes eu me dou uma comparada e penso, poxa, em uma rede é um pouco difícil criar conteúdo, imagina em todas, como é que essas pessoas conseguem? Só que aí eu vejo que elas podem delegar, muitas delas delegam, muitas delas têm editor, tem fotógrafo, tem um social media que faz ali um feed bonito e tal, sabe? Estão com muitas pessoas ao redor, então tem mais ideia, consequentemente, de vídeos e eu praticamente só fico em casa. Sou eu, meus livros, sabe? E eu faço tudo. Então, tipo, eu roteirizo, eu gravo, eu edito, eu subo, eu respondo. Tem o nosso grupo no WhatsApp, o grupo do desafio. Então, tem muita coisa assim na cabeça, sabe? Tem a casa, vai limpa e faz comida e faz isso, faz aquilo. Eu não tenho a vida do fulano que consegue manter 3, 4, 5 redes sociais porque tem ajuda. Então eu comecei a pensar nisso, sabe? O que eu hoje consigo manter para minha vida? Quais pratinhos eu consigo realmente segurar? Sem me frustrar, sem deixar cair. Porque realmente, fazendo esses 90 dias, eu vi que é meio que impossível a gente querer segurar tudo e fazer tudo com excelência.
a gente precisa focar uma coisa na nossa meta master, sabe? A nossa meta primordial, assim, que a gente quer focar. E o resto a gente faz aos pouquinhos. Então eu entendi que a minha meta master nesses 90 dias foi a questão do YouTube, porque eu falhei apenas na semana passada um vídeo da quinta-feira, sabe? E é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. E outra coisa também ligada nessa questão de criar conteúdo, eu sei que muitas de vocês que me assistem querem criar conteúdo. Mas, às vezes, a gente fica olhando o que a fulana faz, nas habilidades que a fulana tem, e nós queremos fazer a mesma coisa que a fulana ou ciclano. Tanto é que quando eu comecei esse desafio, eu vi que a Sâmia, ela grava vlog, e eu tentei gravar vlog, só que eu vi que pra mim não dá. Eu sou uma pessoa que naturalmente é um pouquinho mais introvertida na questão do meu dia a dia. Sabe, quando eu tô fazendo algo, eu não consigo fazer várias coisas, nem que seja gravar, tirar foto, postar. Se eu tô lendo um livro, eu tô lendo um livro. Se eu tô na academia, eu tô na academia. Nem música eu não ouço na academia, eu só fico lá. Meu pensamento só fica naquilo. Eu não lembro de gravar o meu dia a dia, eu não lembro, tipo... E não é também uma coisa que eu queira me esforçar, porque... Para mim não faz muito sentido, eu sou muito mais essa pessoa do sentar e conversar, sabe? Então, se você quer criar conteúdo, veja as suas habilidades naturais, sabe? O que você já gosta de fazer e intensifica isso. É muito mais fácil a gente intensificar os nossos pontos fortes do que querer melhorar os nossos pontos fracos. Porque raramente isso vai dar certo. Eu tinha colocado aqui, ó, página 214 fala um pouco sobre isso. Do Hábitos Atômicos. Eu vou ler para vocês ligeirinho. Olha só o que fala. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Os hábitos são mais fáceis de realizar e mais satisfatórios quando se alinham com as suas inclinações e habilidades naturais. Então é o que eu venho feito nesse desafio. Sabe, eu não vou ficar forçando gravar vlog, gravar um pouco da minha semana, sendo que eu não saio de casa. Eu vou em casa, no mercado, na academia, na igreja. Só? Eu vou gravar vlog do quê? Tanto é que quando eu tô fazendo as coisas aqui, eu não lembro de gravar. Então eu tô focando mais nessas minhas inclinações, que já são naturais minhas. Sabe, eu gosto de estudar, falar às vezes sobre algum assunto que eu tô estudando, conversar, trazer um contexto, contar um pouco sobre como tá sendo a minha vida, falar sobre a palavra de Deus. É isso que eu gosto de fazer. E que são as minhas inclinações. Então, para que eu vou, sabe, mudar a roda? Não precisa. Foque no que você já é boa. E se você achar que, não sou boa em nada, mentira. É porque você está ocultando o talento que Deus te deu. Para de enterrar, sabe? Olha para tua infância, o que você realmente gostava de fazer e traz isso à tona hoje em dia. Eu, desde criança, eu gostava muito de... sabe, como é que fala? Corrigir a prova dos outros colegas, de ensinar. A professora ensinava, o fulano não entendia, eu ia lá, ensinava o fulano também. Então eu acredito que pra gente ser realmente constante, consistente no que a gente se propõe, é encontrar algo que a gente já gosta de fazer. Que a gente entende que é aquilo, sabe, que a gente vai conseguir ser consistente. É aquilo que a gente tem que colocar mais foco, porque na verdade a gente sente no mais íntimo do nosso coração aonde a gente deve colocar mais foco. Então vocês viram que eu tô tendo muitas considerações, tem coisas que eu realmente vou levar pra frente na minha vida, tem coisas que eu vejo que não vale a pena. Sabe, não adianta a gente ficar se forçando a fazer algo que a gente genuinamente não se enxerga fazendo. Eu coloquei aqui, criar mais no TikTok, mas eu genuinamente, hoje, no presente momento, eu não me enxergo criando conteúdo para o TikTok todos os dias. Eu me enxergo fazendo isso. Eu me enxergo estudando, eu me enxergo entrando na faculdade de psicanálise, no curso de psicanálise, eu me enxergo criando uma comunidade de mulheres aqui no YouTube, no Instagram, futuramente algo que Deus também colocou no meu coração que tem a ver com isso de comunidade. Eu me enxergo fazendo isso, sabe? Eu acredito que foi muito benéfico esse desafio 90 dias e compartilhar aqui com vocês, porque eu me descobri uma nova Patrícia. Eu me descobri fazendo coisas que antes eu achava que eu não era boa ou que, sabe, eu não iria conseguir fazer. O YouTube mesmo é uma prova viva disso, porque antes eu postava um vídeo aqui a cada, 3 meses, 2 meses, 4 meses.
E eu achava que não era pra mim, sabe? Parecia que eu fazia por obrigação, mas quando eu comecei a me deixar ser quem eu realmente sou, a compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência, eu comecei a ver que é uma coisa que eu genuinamente gosto de fazer e que cada vez eu tenho gostado mais. Então, acredito que essa questão de fazer metas, a gente precisa ser objetiva no que a gente sente no nosso coração de fazer. E não fazer metas e planejamentos das outras pessoas, mas colocar no papel e fazer. E se você não gostar, recomeça. Quantas vezes, quantos vídeos eu falei pra vocês, ó, gente, não tá dando. Eu vou mudar as táticas, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Tanto é que meu cartaz aqui, eu mudei ele inúmeras vezes. O meu cartaz semanal, que às vezes eu mostro pra vocês aqui nos vídeos. Mudei inúmeras vezes e vou continuar mudando. Porque a nossa vida é um ciclo. Sabe? A nossa vida vai mudando muito, tem muita oscilação ao longo da nossa vida, então a gente não pode ficar presa a uma meta específica. Ai, tem que ser assim, não tá cravado, escrito em pedra. Não tá, a gente pode mudar isso, sabe? E esse desafio de 90 dias me fez realmente pensar que eu devo fazer o que eu realmente desejo, sabe? Realmente tenho no meu coração. Então, se eu vejo que eu quero ser mais constante e é algo que me faz muito bem estar aqui no YouTube, eu continuarei aqui no YouTube. Se é algo que eu não me vejo fazendo e sendo constante e gravando lá pro TikTok, eu também não vou me forçar. Porque eu acredito que a vida é sobre isso, sabe? A gente tem que colocar o nosso foco aonde a gente se vê. Desse desafio, eu vou levar muitas coisas. Eu vou levar que as minhas inclinações naturais, o que eu realmente gosto de fazer, eu vou levar essa questão da intimidade com Deus cada vez mais a fundo, porque eu tenho visto que conforme mais eu tô perto de Deus, mais a minha parte profissional também vai, a minha parte pessoal, a minha parte conjugal, a minha parte ministerial vai crescendo também, porque é como a Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, não adianta a gente buscar coisas profissionais e pessoais, isso e aquilo, e deixar Deus de lado, sendo que se nós temos a Ele, as outras coisas também vão sendo acrescentadas. E nessa questão de intimidade com Deus que eu venho buscado, principalmente nesses últimos 90 dias, eu venho pedindo muito. Senhor, mostra qual caminho eu devo seguir, no que eu devo continuar. E Deus tem me direcionado a continuar mais aqui com vocês, a voltar mais no Instagram, por exemplo, a criar mais conteúdo por lá, a criar mais relacionamento por lá. E no TikTok eu realmente não tenho sentido de continuar lá. Então, por isso que tem sido muito bom esse desafio, porque eu sei aonde eu devo continuar, sabe? Eu vi o que realmente faz sentido e o que não faz para minha vida. E eu espero que se você está fazendo desafio ou também acabou o desafio, não sei, ou vai iniciar um desafio, que seja muito benéfico para você se encontrar, porque eu acredito que é uma das coisas principais de nós colocarmos metas e planejarmos os nossos próximos meses. Porque assim a gente coloca foco em algo e a gente vai descobrir de fato se é pra gente continuar ou não, se faz sentido ou não. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que começaram um desafio aqui junto comigo, mas depois mudaram o desafio. E que bom que mudaram! Imagina só você fazer algo que você não se vê fazendo durante meses. E aí depois você termina o desafio, você olha pra trás e pensa, por que eu fiz isso? Se eu nem queria fazer isso, se eu nem queria continuar, se não foi benéfico para mim, sabe? Então eu acredito que foi muito bom esse desafio, esses 90 dias, porque hoje eu posso compartilhar isso com vocês, eu tenho vocês aqui junto comigo, e eu fui cada vez mais me descobrindo de fato as minhas habilidades, que não são tantas, mas que eu posso melhorar cada dia. Eu vejo que eu tô até mais falante, eu não era falante, até mudei a minha oratória, porque tudo que a gente faz, a gente vai se tornando melhor. E nesses 2 vídeos por semana, eu comecei a mudar muito a minha oratória, eu vi que eu perdi vários vícios de linguagem que eu tinha, mas por que eu melhorei? Porque eu fiz, porque eu vi que fazia sentido para mim, eu vi que foi benéfico para mim. E isso foi uma das coisas que, poxa, mais me alegra também, sabe? Ver que
é possível a gente melhorar. E esses desafios existem aí para isso, para muitas vezes a gente entender que nós temos capacidade, que nós podemos nos tornar melhores. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, comenta um do caos ao propósito para eu saber se você viu e chegou até o último episódio do desafio. Porque realmente, gente, minha vida tava meio que um caos. Eu tava tentando atirar para tudo quanto é lado, focando em tudo, mas ao mesmo tempo não dando conta de nada. E para mim foi um despertar, sabe, fazer esse desafio, porque eu realmente hoje eu entendo o que eu quero levar para frente, o que eu quero continuar, o que não faz mais sentido para mim, o que faz sentido para mim. E eu espero que você também possa encontrar o que realmente faz sentido para sua vida, que possa encontrar o que você realmente se vê sendo constante, consistente, sabe? Porque não tem, de fato, não tem como a gente segurar todos os pratinhos, sendo que alguns pratinhos a gente está carregando por obrigação. Então, se você ainda não fez o desafio, comece a fazer. Coloque algumas coisas para você seguir, faça metas, faça planejamentos, porque é só no fazer, é só no processo que você vai se descobrindo. Não tem como você descobrir o que Deus quer que você faça da sua vida se você ficar parada. Você precisa agir. E foi agindo durante esses 90 dias que eu descobri cada vez mais o que eu quero levar para frente. O que Deus quer fazer com a minha vida, sabe? Como que as coisas vão se desenrolar de certa forma. E eu agradeço muito a todas vocês que, sabe, acompanharam toda essa saga, porque pra mim foi muito especial, principalmente por ter vocês ao meu lado aqui, dando todo o apoio e vendo meus erros, os meus acertos. Vocês viram que nenhum dos vídeos que eu comentei ali todo o processo foi 100% e é normal, até porque a gente é ser humano, a gente não consegue ser perfeito. Mas a gente consegue ser melhor todos os dias, todos os dias. E tá tudo bem se amanhã a gente falhar, se semana que vem a gente falhar também, porque sempre a gente pode voltar. Todo dia que surge é uma nova oportunidade. Hoje é uma nova oportunidade. Então saiba que é no processo, é no fazer que você vai descobrir o que Deus quer para sua vida e que você vai se encontrar. Porque tem tantas pessoas que não se encontram, porque elas ficam paradas no mesmo lugar, tentando por si só descobrirem o que elas gostam de fazer, quais são as habilidades delas. Às vezes elas até sabem, mas e como melhorar? E como saber se realmente é aquilo que você deve fazer se você só fica parada e você não age? Então espero que eu tenha inspirado vocês de alguma forma a continuarem fazendo desafios, a permanecerem, porque toda vez que a gente se dispor a fazer algo, a gente vai ter inevitavelmente resultados, sabe? Tanto bons e tantos ruins. Os ruins você aprende com eles e os bons você fica feliz e reproduz, replica. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo, de como foi esses 90 dias, do meu avanço e dessas lições aqui que eu trouxe para vocês. Lembrem, ninguém é igual a ninguém e ninguém aprende estando parado. A gente aprende, a gente evolui, a gente melhora, a gente avança, é no processo, sempre nos processos. É por isso que em breve vai ter um novo desafio aqui no canal. Espero vocês no próximo vídeo.